Olá! Hoje a gente vai fazer um passeio guiado por um documento que é super importante, o tutorial oficial do Python. Para quem já ouviu falar da linguagem, mas fica meio perdido sem saber por onde a documentação oficial começa, essa é a hora. Vamos juntos desmistificar a estrutura e a filosofia por trás dele. Bom, vamos lá! Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o que é Python, segundo o próprio tutorial, claro. Depois vamos ver para quem ele foi escrito, e essa parte é bem importante, viu? Daí a gente segue pelo caminho de aprendizado que ele propõe, explora o que faz a linguagem ser tão poderosa e, por fim, dá uma olhada nas ferramentas para o mundo real. Certo, vamos começar pelo começo, né? Afinal de contas, como a própria fonte define o que é a linguagem Python? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. E a primeira coisa que o tutorial já faz de cara é responder a essa pergunta. Porque não se trata só de código, sabe? Tem toda uma filosofia por trás. O que será que faz milhões de pessoas no mundo todo escolherem Python para os seus projetos? E a resposta está aí, direto da documentação. Repara só nas palavras que eles escolheram. Fácil de aprender e, ao mesmo tempo, poderosa. E ainda falam de estruturas de dados eficientes e uma abordagem simples. Essa combinação é que está no coração da popularidade do Python. A ideia não é ser a mais rápida ou a mais complicada, mas sim ser eficiente e gostosa de usar. Agora, o que é bem interessante são os detalhes técnicos que dão base para essa definição. A tipagem dinâmica, por exemplo, significa muito mais flexibilidade na hora de programar. A natureza interpretativa faz com que seja ótima para desenvolver coisas rápido, para testar ideias. E essa capacidade de ser estendida com C ou C++ mostra que por baixo de toda essa simplicidade existe um poder enorme. Ok? Agora vamos para um ponto que é fundamental e que o tutorial faz questão de deixar bem claro logo de cara. Para quem exatamente esse guia foi pensado? A resposta pode até surpreender um pouco. E tá aí, isso aqui talvez seja uma das coisas mais importantes a saber. O tutorial oficial do Python parte do princípio que a pessoa já tem alguma experiência com programação. Ele não vai ensinar o que é um laço for ou uma variável do zero, mas sim como essas coisas funcionam especificamente em Python. É uma diferença crucial. Então, para resumir, a linguagem Python em si é super famosa por ser ótima para iniciantes. Mas esse tutorial específico da documentação oficial é feito para quem já programa em outra linguagem e está querendo vir para o Python. Isso mostra de um jeito genial a diferença entre a ferramenta em si e um dos seus manuais de instrução. Certo, então a gente já sabe para quem é. Agora, como é que o tutorial organiza o aprendizado? Qual é o caminho que ele sugere para quem está começando a se aventurar na sintaxe do Python? O tutorial começa de um jeito bem prático, bem mão na massa. Primeiro, ele mostra como usar o Python como se fosse uma supercalculadora, para mexer com números, texto e listas. Logo depois, ele apresenta o controle de fluxo, as estruturas como if e for. Daí, aprofunda nas estruturas de dados, que são a espinha dorsal de qualquer programa, e, por fim, ensina como organizar o código em funções. É uma progressão que faz todo sentido. Depois de passar por todos os fundamentos, o tutorial nos leva para aquilo que realmente dá poder e escala para os programas em Python. É aqui que a mágica de verdade começa a acontecer. Para a gente ir além, o tutorial apresenta alguns conceitos-chave. Primeiro, módulos e pacotes, que servem para organizar projetos maiores. Depois, as classes, que são a base da programação orientada a objetos. E por último, a estrela da festa, a gigantesca biblioteca padrão. Cada um desses pontos é fundamental para construir aplicações mais sérias e robustas. E essa expressão, baterias incluídas, não é só um slogan, não. É tipo o coração da filosofia do Python. A ideia é que, quando se instala a linguagem, já vem junto um kit enorme de ferramentas para as tarefas mais comuns, desde lidar com a internet até processar arquivos. Não é preciso sair caçando soluções por fora para tudo. E para a gente fechar a nossa análise, vamos ver como o tutorial amarra toda essa teoria com a prática, mostrando exemplos do que vem nessas tais baterias incluídas. Olha, essa tabela já dá um gostinho do poder que a gente está falando. Precisa mexer com arquivos no computador? Usa o módulo OS. Trabalhar com datas e horas? Tem o Dynetime. Ler ou escrever dados no formato JSON, que é super comum hoje em dia? Tá lá, prontinho. É um verdadeiro canivete suíço para quem programa. E não para por aí, viu? O tutorial também fala de ferramentas essenciais para o dia a dia, como os ambientes virtuais, que ajudam a não misturar as coisas de um projeto com outro, e o famoso pip, que é a porta de entrada para instalar milhares de pacotes feitos pela comunidade no mundo todo. No fim das contas, o que esse passeio pelo tutorial oficial nos mostra é uma jornada muito bem pensada.
Ela começa com o Python sendo usado quase como uma calculadora de bolso e termina com a gestão de projetos super complexos, mostrando a versatilidade incrível da linguagem. E para fechar, fica no ar a pergunta que dá nome ao primeiro capítulo do tutorial. É um convite para curiosidade, para exploração, um convite que resume perfeitamente o espírito do Python. Espero que este nosso guia tenha ajudado.